Fala pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Finalmente chegou o dia da primeira entrevista aqui do canal Diretíssimo, do novo quadro do canal, Histórias que Inspiram. Confesso que eu estou um pouco ansioso, né, pelo que vai vir aqui nessa conversa, mas eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito bacana, né? A pessoa com quem eu vou ter esse papo é um cara muito gente boa, tá? É um artista, é um poeta, né? Uma pessoa que veio para São Paulo ter uma história de vida muito legal, que vai com certeza inspirar muito e muito vocês, tá? Mas antes de tudo, para quem está aqui no canal pela primeira vez, muito prazer, tá? Eu me chamo André, esse é o canal Diretíssimo, tá? Sou apresentador aqui do canal, esse é um novo quadro aqui que eu estou criando recentemente. Então assiste o vídeo todo aí, pessoal, dá essa força, né? Deixa o seu like, curte aí, se inscreva no canal, deixa nos comentários o que você achou do vídeo quando você assistiu até o final. Tá? Porque esse quadro aqui, ele tem um potencial muito grande, pessoal, porque a ideia do quadro é não somente inspirar pessoas, né? Porque todos nós temos histórias para contarmos, não é mesmo? Todos nós temos vivências e histórias únicas, então o intuito desse quadro é exatamente isso, né? Mostrar que cada um de nós tem um potencial, uma história para contar, tá certo? E essa história é muito bacana, tá? O Belchior Chaves é um poeta, um escritor, ele escreve cordéis maravilhosos, muito lindos, né? A sua inspiração, sua paixão pela escrita são realmente muito comoventes, tá? Então eu vou aqui mostrar para vocês, né? Vai ter uma entrevista muito bacana com ele, tá? Mas saibam que esse quadro foi feito exatamente para vocês, tá, pessoal? Então, além de ser um quadro que vai divulgar o trabalho da pessoa, então se você tem uma história que você quer contar, um trabalho, né, uma habilidade, então vou deixar aqui, né, além também, né, das minhas redes sociais, vou deixar o meu e-mail também, caso você queira, tá, que a sua história seja contada, seja narrada, tá? Vamos conversar, tá? Que eu tenho certeza que a sua história pode inspirar muitas e muitas pessoas. Mas fiquem agora aqui com a entrevista. Primeiramente, uma pequena apresentação de quem é o Belchior Chaves, tá bom, pessoal? Imensa de poder estar aqui participando, porque como eu tinha conversado com o amigo Eduardo, que o sarau, ele é também uma terapia, porque, a gente fica estressado, aquela coisa e tal. Você tem um espaço, você poder levar sua poesia, sua arte, sua música. Então, que haja mais saraus, que a gente possa semear cada vez mais arte e cultura nesse país. Eu vou trazer aqui um verso no estilo freestyle, repente e Bahia. Que é assim: nunca pare de sonhar, nunca pare de tentar. Ouça o teu sonho, viva na vida, sempre se esforçar. A vida é cheia de dificuldades, mas acredite que de verdade um dia você chega lá. Muitos vão dizer, isso é perda de tempo, mas veja só, meu amigo, movimento a gente precisa fazer acontecer. Acreditar, realizar, um dia vai ser. A vida é feita de desafios, a vida é feita de experiências. Todo dia procurar nossas convivências, sabendo cada vez mais que nós somos ser capazes de fazer o melhor de cada experiência. Poeta Belchior Chaves, diretamente de Ipueiras. Valeu! Valeu, São Paulo! Valeu, Valdo! Valeu, Sopa de Letrinha! Em japonês, quando a gente vai servir um delicioso saquê, a gente transborda no Mansu e falamos Kampai, quer dizer saúde. Valeu. Peraí, só vamos comprovar o negócio. Você está com japonês autêntico, como é que você falou? O que significa? Kampai. Kampai. Como é que fala? Kampai. Kampai. Significa o quê? Saúde. É saúde mesmo? Nossa, tá certo. Palmas para o Belchior Chaves. Como é que eu vou escrever em japonês? Haru. Palmas para o Haru. Pessoal, e assim, quem quiser conhecer um pouco do meu trabalho, eu tenho um Instagram aí eu fico divulgando aí as poesias, as coisas, né? Inclusive eu tenho um livro que eu publiquei de cordel, que é O Caminho do Sushi em verso de cordel, né? Se quiser querer esse dia. Valeu, obrigado. Belchior Chaves
é um poeta e escritor de 25 anos, nascido na cidade de Ipueiras e veio aqui para São Paulo para mostrar a sua arte em forma de cordel. Belchior é apaixonado pelo bairro da Vila Romana, tendo feito uma obra em sua homenagem. Belchior Chaves é um escritor, um poeta que tem um talento incrível e uma inspiração que com certeza vai tocar o seu coração. Belchior Chaves tem uma história de superação e inspiração que com certeza fará com que você pense que você também é capaz. Essa entrevista vai nos mostrar muito sobre sua vida, suas paixões, o que fez ele vir para São Paulo e como que ele se transformou nesse grande poeta que ele é. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer ao pessoal aqui do restaurante Império Lucena Grill, aqui na Vila Romana. Vou deixar aqui o Instagram para vocês seguirem eles. Pessoal muito bacana, tem uma amizade aí de longa data com o Suélio, com o Sidney. Agradecer também ao Hugo, o gerente, também que permitiu que a gente tivesse aqui essa conversa com o Belchior. Então gostaria de agradecer realmente ao pessoal aqui do Império Lucena, né, toda a equipe, né, que nos tratou aqui muito bem. Então muito obrigado, pessoal, por todo esse acolhimento. Tá? Então com certeza essa daqui será uma das casas aqui do canal Diretíssimo, tá bom? Fala pessoal, como vocês estão? Prazer, me chamo André, é um prazer estar aqui nesse primeiro vídeo do canal Diretíssimo, a primeira entrevista com o poeta, escritor Belchior Chaves. Belchior, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigado por ter aceitado o convite dessa conversa, tá bom? Espero que seja a primeira conversa de muitas que a gente vai ter pela frente, tá? Espero que essa entrevista te ajude na sua carreira, espero que sua carreira decole, tá? Que você é um cara muito talentoso, né? Então estou aqui, né, para ajudar você a decolar a sua carreira e para que você conte a sua história, Belchior. Então, por favor, conta pro pessoal quem que é o Belchior Chaves, né, de onde você veio, quantos anos você tem. Fala aí que o pessoal tá querendo te ouvir, Belchior, por favor. Primeiramente, é um prazer muito grande estar aqui participando, né? Na verdade, é a minha primeira entrevista, assim, na questão assim de entrevista, né? Eu fico até um pouquinho nervoso, mas é normal. Não, fica tranquilo. É a minha primeira entrevista aqui também, fica tranquilo. E assim, meu nome é Belchior Chaves. Sou de uma cidade do interior do Ceará, chamada Ipueiras. Legal. No caso, a questão assim, atualmente eu trabalho no restaurante, sou garçom, né? Eu trabalho no restaurante. E como eu cheguei em São Paulo, né? Assim, na verdade, quando eu terminei assim, o ensino médio, né, lá no Ceará, eu tentei fazer o Enem, né, assim, vestibular, aquela coisa toda, mas não deu certo, né? Então, a gente precisa atrás do nosso pão, né? Com certeza, sim. Então, na época eu tinha um irmão meu que trabalhava aqui em São Paulo, num restaurante. Eu falei, eu quero trabalhar, né? Eu quero correr atrás do que é meu. Sim. Começar a sua história, né? Você Exatamente. quer começar a sua jornada aqui, né? E como a minha cidade não oferecia, na época não oferecia, né? Aí eu tive que tomar uma atitude de coragem, né? Sim. Então foi meu irmão, né, uma pessoa maravilhosa que me trouxe para São Paulo, né? São Paulo desvairada, né? A grande São Paulo, essa selva que a gente tem aqui, né? Chamada São Paulo. Isso. E aí eu, assim, em 2015 que começou a minha vida profissional. Legal. A questão de trabalhar mesmo, carteira assinada, né, restaurante, começou por aí. E no começo, para mim, foi como para qualquer pessoa, né, que vem de fora, né? Assim, a questão teve muitas dificuldades, porque é algo novo, né? Mas, mesmo assim, eu fui na fé. Tô aqui para trabalhar, eu quero correr atrás do que é meu e aproveitar, né? Maravilha, perfeito. Então, a partir desse trabalho, com a dedicação, com o esforço, né? Eu fui pouco a pouco assim, né? Subindo as escadinhas, né? Vai subindo a escadinha, vai alcançando os objetivos. Confesso assim que no começo é sempre difícil, né? Qualquer profissão, né? Aquela coisa toda. Sim. Mas hoje, graças a Deus, assim, na área que eu tô, assim, me sinto feliz
realizado, Não, né? tá tranquilo. Realizado e cada vez mais procurando melhorar, né? Então é isso, cara. Então eu tenho uma boa referência que é do Maurício Santos, que é lá de Bragança Paulista, né? Que assim, ele é garçom, ele é uma referência muito boa para mim e para várias pessoas também da área. Legal, legal. Né? Então, assim, por quê? Porque o Maurício Santos foi a primeira pessoa aqui em São Paulo que acreditou no meu trabalho. Boa. Ele trabalhava assim numa rádio também, garçom, e também trabalhava numa rádio. E, cara, ele levou meu poema para o rádio, né? Assim, meio de comunicação, tá, com a coisa toda. E eu fiquei muito feliz. Imagina a emoção que é, né? Você ter sua obra publicada numa rádio, né? Falada na rádio, né? Sim, com certeza. Então, assim, foi a primeira pessoa que realmente fez algo, né? Tipo assim, não só falou, vou te ajudar. Não, Sim. realmente fez. Então, essa pessoa, Maurício Santos, né? Que é de Bragança Paulista, que é a terra da poesia. Maurício, um abraço, viu? Parabéns por ter dado essa oportunidade para esse rapaz talentosíssimo aqui, viu? Que é a terra da poesia e a terra da linguiça, né? Sim, então, sim. assim, a questão da gastronomia, da cultura, assim, lá é muito grande. Né? Então, assim, graças a Deus, eu agradeço muito a Deus por ter conhecido essa pessoa maravilhosa, né? Então, é um pouco da história. Legal. Pô, história maravilhosa. Eu tenho certeza que muitas pessoas estão se identificando com a sua história aqui, Beto. O quanto de pessoas, né, que vêm aqui para São Paulo para conseguir a sua vida, né? São Paulo, que é essa cidade maravilhosa que abraça todo mundo, né? Que traz essa energia para cá, essa mistura muito boa, né, entre pessoas. Então é isso aí, cara. Eu fico muito feliz que você tenha contado essa primeira parte da sua história aí. Agora vamos para outra parte, que é a parte da poesia, que é aonde que o Belker começou toda essa questão, da onde veio essa paixão dele pela escrita. Então, no próximo bloco aqui eu vou mostrar para vocês, pessoal. Então, como eu estava falando, Belker, então, por favor, me conta aí da onde veio essa paixão pela escrita, né, pela poesia, né, você que é o poeta dos cordéis, né, depois você vai mostrar para o pessoal suas obras aí, mas já pode começar falando de onde veio essa paixão, né, se teve alguma inspiração na família, ou se veio de você mesmo, né, por onde veio, como que começou essa sua paixão, conta aí pro pessoal. Bom, pessoal, é assim, na verdade, começou no colégio. Quando eu estava terminando o ensino médio, né, aquela coisa toda, eu me apaixonei pelas aulas de literatura. Legal. A literatura brasileira, né, aprendendo nas escolas literárias. E aí teve a questão da aula de redação. E aí eu comecei a escrever também, começou a nascer os versos, né? Uma coisa veio puxando a outra, né? Isso, né? Então, como eu fiquei muito mais interessado pelos poetas, né? Por exemplo, Castro Alves, Machado de Assis, né? Isso, né? O grande escritor Machado de Assis. E assim, a literatura foi me contagiando pouco a pouco, né? E aí foi nascendo, assim, logicamente com uns versos tortos, aquela coisa toda, né? Começa com aqueles rabiscos, né? Você vai errando, vai tentando fazer uma coisa aqui, outra coisa ali, né? Isso, e eu lia muito, sabe? Assim, lia muito, porque é uma coisa que a leitura vicia a pessoa. Sim, a pessoa começa a gostar de ler e você lê, né? Não quer parar, mas quer consumir, você quer devorar o livro. Isso. E não quer... E uma coisa que eu achei interessante aqui em São Paulo é que assim, que as pessoas lêem no ônibus, que eu já vi. As pessoas lêem no ônibus, as pessoas lêem no metrô, as pessoas lêem assim nas praças, né? Isso é uma coisa muito legal. Muito legal, porque a leitura é muito essencial. A leitura é um alimento. Sim, assim como a gente precisa do pão, a gente precisa da água, do nosso corpo, a leitura, as artes, elas são uma leitura, né, para o nosso espírito, né, o nosso maná de cada dia. Então, é o que eu gosto de falar, sabe, Belker? A questão, eu sempre falo nos meus vídeos aqui pro pessoal do canal, que assim, da mesma forma que a gente gosta de exercitar os nossos músculos, né, fazendo academia e tudo mais, a gente precisa exercitar o nosso cérebro também, né? Então, com esse tanto de informação aí que a gente tem de rede social, mídia social, vídeo o tempo todo, Instagram, ficar rolando a tela para baixo, para cima. Então a gente precisa dar essa parada, né? A gente precisa ter esse tempo, né, para a gente poder ter esse respiro, né? E a leitura com certeza sempre vai ser. E para mim, assim, cara, eu sei que tem gente que prefere, né, ler os livros de forma, né, tipo assim,
digital, tal, eu confesso que eu ainda sou bem velhinho, sabe? Então prefiro pegar o livro assim, sabe? Sentir a textura, sentir o cheiro, aquele cheirinho de livro novo, aquela página que você vai folheando, aqueles livros que são, né, capinha dura, você vai passando a mão, assim, eu confesso que eu sou desse tipo, viu, cara? É uma sensação única, né? Sim, sim. Muito legal, né? E muito bacana. E aí, na época, teve um concurso de poesia. Mas isso lá ou aqui em São Na Paulo? minha cidade. Lá, beleza. Na minha cidade de Poeiras. Teve um concurso de poesias que é do Frota Neto, que é um escritor muito reconhecido, muito importante para a cidade. E tem um prêmio, né, o prêmio Frota Neto de literatura. Legal. Então, digamos que meu começo literário ali de escrever começou com o primeiro poema que eu publiquei e saiu no livro. Eu, tipo assim, eu não fui o vencedor, mas eu me senti vencedor por ter um poema meu. Exato, só de estar lá participando e ter seu nome lá citado já é uma vitória. Exatamente, e principalmente porque, né, eu tive professores que me incentivaram bastante. Vai, tenta, porque eu não queria, né? Falar, não tenho capacidade de participar de um concurso desse, sei o quê. Sim, né? sim, a nossa mente fica pensando, a gente não vai conseguir. E aí a minha professora, né, fala, tenta, né? E eu tentei, né? E eu consegui. Cara, isso é demais, isso que eu ia falar pra você. O bacana na época da escola, tal, é quando a gente pega professores que realmente, tipo, né, incentivam os alunos. A gente sabe como que é difícil a profissão de professor, a gente sabe das dificuldades que tem, mas olha só, tipo, a sorte, né, a gente pode dizer até de sorte, porque quantas pessoas aí talentosíssimas, né, talvez não tiveram a mesma chance que você, né, Belka, de ter a professora te aconselhando, falando para você ir atrás, entendeu? Com certeza. Então, cara, assim, um abraço para todos os professores aí desse Brasilzão, e que eu sei que não é fácil. Eu tô pensando em fazer pedagogia, pensando nessa questão, né, de ensinar coisa para as pessoas. Para mim, eu acho isso extremamente valioso, né? As pessoas têm essa coisa de achar que o conhecimento que a gente adquire é uma coisa que vai ficar só pra gente, né? Que a gente não tem que compartilhar o conhecimento. Eu já sou do tipo diferente, né? Eu já sou do tipo que tudo que eu puder passar, eu vou passando adiante, porque eu acredito que é assim que a gente vai deixando as pessoas mais conscientes, é assim que a gente vai deixando realmente o mundo fluir, a energia fluir. Eu não gosto dessa coisa de conhecimento, coisa parada, não. Pois é. Os nossos professores são nossos guerreiros. Sim. São pessoas que merecem nosso respeito e dedicação, né? Acho que é no Japão, se não me engano, que o professor é tratado, né, com reverência. Exato. No Japão, você deu um belíssimo exemplo. Eu fiz esse vídeo uma vez. É porque eu assisti seu vídeo. Boa, valeu. Que, se eu não me engano, acho que os professores são a única profissão que o imperador do Japão ele reverencia. Ele faz as reverências exatamente para os professores lá. Boa, bem lembrado. E assim, a leitura, né, assim, é uma coisa interessante, porque eu comecei a ler os clássicos, né, tipo, você vai fazer um vestibular, você vai fazer o Enem, você vai pegar os clássicos, aquela coisa toda. Clarice Lispector e tal, né? Então... E eu li bastante, né? Assim, li bastante e aí foi uma coisa engraçada, porque eu comecei a ler os clássicos, né? Olha só como foi a paixão, né? A gente tem tempo, né? Tem tempo, tem a mente assim mais aberta, né? Então eu li os clássicos da nossa literatura brasileira, portuguesa, e aí depois eu fui tendo interesse pelos escritores do Ceará. Boa. Já começou a, tipo, mais regionalizar, né? Isso, eu senti uma certa curiosidade, né? Então, por exemplo, vou pegar o exemplo. Vou pegar aqui o José de Alencar. Boa. Que escreveu Iracema. Sim. Que inclusive Iracema, né? A musa, né, dos lábios de mel, a virgem dos lábios de mel. Sim. Que ela, segundo a história, né? Do romance, banhava na bica do Ipu, né? Então, assim, aí a bica do Ipu, né? Sim. A cidade do Ipu fica vizinha à minha cidade, olha só. Do ladinho, e eu fiquei curioso, caramba, o escritor tá falando de uma cidade... Que é do lado da minha. Do lado da minha. Tipo, olha a história aí, isso, né? E acabou batendo mais curiosidade ainda, né? Então, Sim. assim, o José de Alencar, aí também veio a questão da Raquel de Queiroz, né? E que ela escreveu, assim, grandes romances, né? Então, o 15, por exemplo, o 15 é um
assim, muito bom do nosso neomodernismo, né? Eu me lembro ainda, neomodernismo. Sim, neomodernismo, eu lembro. Segunda geração dos escritores. Exato. Pega lá aquela época, o Olavo de Carvalho, o Olavo Bilac, o Olavo, né? Graciano Ramos, isso. Vidas Secas de Graciano Ramos. Né? Vidas Secas, então, isso. Assim, eu acabei tendo interesse do Zé de Alencar, pelo Raquel de Queiroz, né? Assim, e beleza. Aí depois eu comecei a ter interesse pelos autores da minha cidade. Sim. E também tem uma coisa interessante. No Ceará tem um lema, as pessoas falam, a terra da luz e da liberdade. E eu estudando um pouco sobre o porquê disso, porque o Ceará foi o primeiro estado a abolir a escravidão. E foi o primeiro estado a ter uma academia de letras. Sim. Então isso acabou me inspirando mais ainda a eu conhecer a minha história como cidadão. Cara, se eu não me engano, eu posso estar enganado, tá? Mas se eu não me engano, acho que Ceará, não sei se é somente a capital, se é Fortaleza. Pode ser, me corrija se eu estiver enganado, tá, Beto? Mas se eu não me engano, acho que Fortaleza, Ceará, acho que é o estado que tem um dos maiores índices de educação do Brasil, se eu não me engano, acho que é o Ceará. A questão da educação do Ceará é... Isso. E aí, eu fiquei muito interessante, porque é uma questão de ser cidadão. Sabe, cidadão no sentido de quê? De você estudar a sua história, a sua cidade, o seu estado, a sua região, descobrir as suas riquezas que tem. E são muitas riquezas. Sim. Muitas vezes a gente mora num local, mora numa cidade, mora num bairro, e não tem quem incentiva a estudar aquilo, né? Então, eu por conta própria, como eu fiquei, né, como eu falei, que a leitura nos apaixona e nos transforma. Sim. Aí, olha só, dos clássicos, eu fui para os autores cearenses, e dos cearenses eu fui para os autores da minha terra, em Poeiras. E o que foi que eu... Ou seja, você começou abrindo, né? Você começou abrindo e foi funilando até chegar. Isso, né? Porque foi um levando o outro. Né? Porque dos clássicos nós temos o Zé de Alencar. Sim. O Zé de Alencar falou da Bica do Ipu. E a Bica do Ipu, temos Ipu, faz da minha cidade. Pô, caramba. Sim. Eu vou, né? Fiquei mais interessado. E aí, quando eu cheguei na minha cidade de Poeiras, assim, dos autores empoeirenses, lá da biblioteca, né? Da biblioteca municipal, que eu ia muito, eu fui lendo. A princípio foi um pouco difícil de entender, né? A poética, a coisa toda, mas eu, de tanto estar apaixonado, eu gostei muito. E a prática, né? A prática vai levando à perfeição também, a gente vai se aprimorando, a gente vai... Isso, porque assim, tem que ser algo que venha do coração da pessoa. Sim. A educação, principalmente a questão da leitura, porque sempre escutava meus colegas, mas eu não gosto dessa matéria, tem que ler, tem que escrever. Sim. Eu não gosto de educação física, tem que se mexer e tal. Mas eu gosto de tocar violão nas aulas de artes, né? Então, é algo que vem que nos apaixone primeiramente. Sim. Não tem que ser algo que vai te forçar a fazer. Exato. Quando não é forçado, a gente faz mais naturalmente, faz mais... Isso. Né? Por exemplo, a gente tá fazendo uma entrevista, mas é uma coisa de coração, uma coisa natural. Então, isso vai fluindo. Né? Então, com os autores da minha cidade, né, assim, eu descobri que tem um cara chamado Gerardo Melo Mourão. Legal. Esse autor, ele foi ganhador do prêmio Jabuti Literário. Olha só, que na época, quando eu tinha lido... Esse prêmio é super importante, né? Super importante, né, de São Paulo. Então, assim, eu não tinha a ideia do que era o prêmio, assim, Jabuti, né? Pô, o cara do interior, tal, né? Eu não tinha ideia do que era. Eu achava que era um prêmio, o cara escritor ganhou, né? E aí, quando você viu a história dele, você falou, poxa, ele ganhou o prêmio Jabuti, eu também. Outra inspiração pra você também, tipo... Quem sabe mais no futuro, né? Se preparar pra ele. Exato, não custa nada. Então, eu fiquei... Cara, esse cara aqui, um escritor, um cara reconhecido, assim, na biografia dele, né? Assim, cara jornalista, cara foi poliglota, assim, é uma inspiração. Uma inspiração pra mim. Sim. É uma boa inspiração. Com certeza. Ele foi perseguido durante a ditadura militar, aquela coisa toda, sabe? Então, ele é um escritor, assim, que nos inspira, cara. Que a gente temos que ser que nós somos. Acreditar na cultura, na educação, na formação do ser humano. No desenvolvimento pessoal, isso, tudo. Né? Do cidadão de ser que está aqui na Terra, né? Sim. Nós estamos de passagem. De passagem, exatamente. Mas a gente estava falando sobre isso agora há pouco, né? Que a gente tava, né? Nós temos uma missão, né? Então, para mim, o Gerardo Melo Mourão, assim, é um escritor muito bom que inspira, e eu também quero inspirar também. Ele me inspirou, outros escritores me inspiraram e eu também quero inspirar. Exato. Então, você vê como as coisas elas vão se juntando, né, Belchior? Assim como você quer inspirar outras pessoas, né, que vão
conhecer o seu trabalho, né, tudo que você está fazendo, a história que você está construindo, é exatamente isso aqui que eu estou querendo, né, com esse novo quadro, né, que a gente está fazendo aqui, que é exatamente isso. Então a gente trazer essas histórias, as histórias de vocês, né, que com certeza são histórias que vocês, como eu estava conversando com o Belchior agora há pouco, aqui antes da gente chegar aqui no restaurante, aqui na gravação, tá falando, gente, todos nós temos histórias, todos nós temos algo para trazer de novo para as pessoas. Então tenho certeza que você que está aqui nos assistindo também tem uma história, tenho certeza que você já passou por muita coisa também. Então esse é um dos objetivos daqui, né? Não somente, obviamente, divulgar o trabalho dos artistas individuais, talentos, né, tudo mais, mas também trazer essa inspiração, né? Fazer com que você tenha essa força de vontade, essa força que você tem, só que você não sabe de onde tirar. Olha aqui, tá o Belchior aqui, ó, que veio lá do interior do Ceará, da cidade de, perdão? Ipueiras. Ipueiras, veio lá de Ipueiras, olha lá, e tá aqui em São Paulo, né, tá apaixonado pelo que ele faz. Daqui a pouco ele vai mostrar a paixão, não somente pelo bairro da Vila Romana, mas pelo trabalho dele. Então, olha os 2 cordéis que ele fez, entendeu? Então, paixão pelo que ele faz, paixão pelas origens dele também, ou seja, não renegar as origens, né, saber de onde veio, reconhecer a história, isso é importantíssimo para a gente saber quem nós somos, né, e aonde mais a gente pode chegar com essa história também, né, inspirar outras pessoas a não ter medo de onde veio, né, não, Belchior? Exatamente. Então é isso, esse é o objetivo aqui do canal, pode falar. E é muito importante isso, da gente saber de onde nós viemos, porque assim a gente temos uma bússola na vida. Exato. Às vezes a gente, por exemplo, eu quero conhecer outros países, o Brasil é ruim, tal, mas, cara, o que você tem conhecido do seu próprio país? Será aquilo que a televisão mostra? Será aquilo que a mídia quer só mostrar? Violência, não sei o que a gente já está acostumado a ver? Será que o Brasil é só isso mesmo? Será que não existe outras coisas a mais? Com certeza, Porque existe um lado que o pessoal não quer que a gente conheça não, viu, Belchior? Tem um lado que, só tem um lado que é o lado que é mais televisível, o lado que da mídia, o lado que o pessoal só, né, ou que só passa na novela, sei lá, alguma coisa que o pessoal tá com algum interesse aí por trás. Mas, cara, concordo totalmente com você, o Brasil ele tem uma extensão aí gigante, tantos locais aí que a gente não conhece, a gente pode ficar nossa vida inteira viajando aí pelo Brasil afora, que a gente não vai conhecer o Brasil todo. E nós somos cidadãos do mundo. Nós somos cidadãos do mundo, do universo. Você vê que hoje até o ser humano né, monta lá bases fora da Terra, né? Sim. Espaço sideral. Sim, o Elon Musk lá com as empresas dele. Então assim, não há nada de impossível para o ser humano. Sim. Né? O céu é o limite, já dizia. O céu é o limite, os caras já estão até em outros planetas, né? Exato. Então, assim, eu acredito que nós somos cidadãos, assim, do universo. Então, assim, eu nasci no interior, eu amo muito minha cidade, mas a nossa alma é grande, cara. O mundo tá aí. Exato. Né? Então é bom a gente conhecer, e onde a gente for, levar, eu sou na cidade tal, sou cearense, eu gosto disso, gosto daquilo, e eu tô aqui para aprender mais ainda. Deixar o nosso legado, né? Deixar o nosso legado em cada cantinho que a gente vai, né, cara? Acho que isso é importante, a gente deixar o nosso, né, a nossa pontinha lá, cada cantinho que a gente vai, a gente ir deixando a nossa história e absorvendo tudo que a gente puder absorver, porque, como você falou, né, somos cidadãos, e não somente isso, nós somos seres que estamos em construção, né? O ser humano que acha que já encontrou a solução, que acha que por algum motivo já chegou aonde ele tinha que chegar, então ele tem que rever realmente, né? Porque a gente está sempre aprendendo, seja com histórias novas, como eu estou aprendendo muito com a sua história aqui, eu já falei, muito obrigado pela sua abertura de estar conversando, contando a sua história. Espero que a sua história chegue para o máximo de pessoas possível que puder chegar. Vou fazer de tudo para que isso aconteça. Mas é isso, é a gente aprender cada vez mais, saber onde nós estamos e ter essa paixão, como você tem, pelas coisas que você faz. E outra parte também com a questão, né, do cordel. Mas então, Belchior, já falamos já de onde você veio, suas origens, já falamos da sua paixão pela escrita, de onde que veio sua paixão pela escrita, mas agora queria que você falasse para o pessoal de onde que veio a paixão por cordéis, né? Deixa eu mostrar para o pessoal aqui, né, os 2 cordéis aqui, ó, o caminho do sushi em versos de cordel. Olha lá, ó. Então tem esse cordel aqui que o Belchior trouxe para nós de autoria própria dele. E tem também o outro cordel daqui da Vila Romana, né, que é o cordel Vila Romana, o panteão da história nas ruas de São Paulo. Olha lá que bacana. Então, da onde que veio essa paixão,
dos cordéis. Por que o cordel? Conta aí pro pessoal. Porque na verdade foi o seguinte, como eu falei, eu comecei a escrever poemas, né? E assim, mas na verdade eram uns poemas de versos mais soltos, né? Que o pessoal chama de verso branco, aquela coisa toda. Legal. E eu tava nessa vibe, escrever os poemas mais soltos, né? Mas porque tem toda uma estrutura que eu tenho que seguir, né? Tem toda uma, né? Eu escrevi mais com a liberdade poética, essa coisa tal. E aí, beleza, eu tava indo, eu tinha publicado também um livro, né? Justamente sobre isso. Um livro com os poemas soltos também, né? Sim. Só que aconteceu o seguinte, eu conheci, tem um amigo meu, que é o Seu Gabi. Ah, legal. Esse Seu Gabi. Seu Gabi, ele é um paraibano, que ele tem uma casa do norte, né? E, cara, eu fazendo amizade com ele, você sabe que quando a gente gosta de ler, também gosta de conversar, né? Gosta de prosar bastante. Gosta de prosar um pouquinho. Boa, muito bom, muito bom. Então eu... Muita história pra contar, vai juntando as histórias, fica... E aí você poderia ir lá, eu bati papo, Seu Gabi, beleza, tá? E ele contava toda essa história, eu vim lá da Paraíba, pra São Paulo, pra lutar, pensei. Então a história dele eu achei muito interessante. E aqui foi que eu fiz, assim, aí eu pensei, não, eu preciso me encontrar na minha escrita, né, assim, me encontrar, qual sentido? Então o que foi que eu fiz? Eu pensei, tem um cordel. E por que pareça, eu cresci vendo assim, eu tenho um primo, uns parentes assim, que eles são cordelistas, né, é professor. Legal. E cordelista também, né, então assim, o cara ensinava a questão assim, dos temas de escola. Sim, as estruturas, isso, e dava o cordel, uma leitura, se tiver leitura, né. Legal. E é muito legal isso, então... Eu cresci com isso, porque que pareça. Então, por isso que eu perguntei, lembra no comecinho da conversa que eu perguntei, tem uma pitadinha da família, que tem um pouquinho de artista aí, então olha lá, já dei uma de investigador, já encontrei aqui já. Isso, eu tenho um primo, assim, um parente meu que ele é poeta, professor, poeta, né? Legal. Cultura. Mas assim, é engraçado, porque na época eu não tinha vontade, não me sentia, não sei, não me contagiava. Sim. Acho que é porque eu estava acostumado com aquilo. Todo dia aquilo, aquela coisa toda cultural. Então, eu já estava acostumado. Então, por que pareça, assim, eu gostava muito de ouvir bandas de rock, tipo Legião Urbana, Raul Seixas, sabe? Sim. Então é engraçado isso, né? Porque a gente é de um local, você cresce com aquela cultura e você quer aprender outras culturas, exato, né? É engraçado isso. Mas quando eu vim para São Paulo trabalhar, ter aquela vida, né, que a gente precisa ter. Sim, a estabilidade. A estabilidade, né? da estabilidade. E vi muita questão de uma identidade própria, de ser quem eu sou, daquela coisa toda, né? Sim, a formação. E a história do Seu Gabi foi o que me inspirou. Não, eu vou tentar fazer um cordel, assim, eu vou estudar e tal. E aí veio quem? O Braulio Bessa. O Braulio Bessa, ele estourou ali no programa da Fátima Bernardes, o poeta lá do Ceará, que faz cordel, declama poesias. Sim. E aí começou, né, assim, uma boa inspiração, né, tal. E aí o que eu fiz? Eu tive coragem, conversei com o Seu Gabi. Seu Gabi, vamos tomar um cafezinho e vamos aqui um bate-papo. E eu com caderninho, sabe? Anotando tudo que ele ia falar. Meu nome é meu Gabi, tal. E eu comecei a escrever. Na verdade, eu escrevi, né, como fosse uma redação. Sim. Ali os pontos, né? Eu falei, beleza. Tipo, mais aberta, assim, isso, né? Beleza, tá aqui, né? A questão bruta, agora eu vou lapidando. Né, como aquela joia, você vai pegando e vai lapidando ela. Como o Olavo Bilac dizia, né? Que o poeta é o alvíris, né? O alvíris da palavra, ele vai lapidando, aquela coisa toda. Aí, beleza. Aí antes de escrever esse cordel, eu fui mergulhar antes em alguns autores do cordel mesmo. Por exemplo, Patativa do Assaré. Patativa do Assaré, ele é uma referência muito grande da nossa cultura popular, né, da arte popular. E que Luiz Gonzaga gravou uma música chamada Triste Partida, dele, Patativa do Assaré. Sim. Que é muito interessante. Assim, apesar de ser triste, que fala da vida do sertanejo, né, aquela coisa toda, mas é interessante, assim, um trabalho poético. Né? E eu li os cordéis do trabalho do Patativa do Assaré, li outros autores do cordel, e eu achei muito interessante. Né? Porque assim, o cordel ele tem que ter a rima, tem que ter a métrica e oração. Isso é muito importante.
Normalmente não são versos muito compridos, né? São versos aí, sei lá, de talvez 4, 5 linhas, 6 linhas, que assim, né? porque esse que é interessante do cordel. Porque a poesia livre é livre, né? Eu faço um verso aqui, um verso pé quebrado e tal, ela é livre. Mas se você decide fazer um cordel, tem que ter muito respeito, porque essa que é a graça da coisa, sabe? Tipo, vai seguir uma métrica. Sim. Métrica, rima e oração. Métrica, rima e oração. É uma coisa que, assim, apesar de escrever, ainda eu preciso mergulhar mais, estudar mais ainda. Sim. Né? Não é porque você escreve um livro que você já... Não, pronto, já virei o escritor e já virei o cara e pronto, acabou. Não, tem que estar sempre se reciclando. Isso, então é por isso que, assim, tem que ler... se você quer trabalhar com cordel, leia ali o conteúdo, leia ali a história, como que aconteceu. Né? Que, inclusive, se não me engano, acho que em 2018, o cordel ele virou patrimônio cultural. Olha só, não sabia disso não. Exatamente, aqui é descobertas, né? É um podcast. Caramba, que legal. Se tornou patrimônio cultural, sabe? Uma coisa pelo governo mesmo. Assim, legal. Tipo, porque a sua importância. Sim. Importância, né? Então, assim, eu confesso, assim, segundo alguns autores, que talvez eu erre aqui, erre lá, mas eu quero aprender mais ainda. Eu quero estudar mais ainda e para poder, né, melhorar cada dia mais. Com certeza. Então, assim, o cara que... Você pode ser escritor, pode ser qualquer coisa, mas é necessário a caminhada do... Né, estudar cada vez mais, a matinê. Né? Exato. Inclusive, vou fazer a matinê dos seus vídeos. Tem muita coisa boa lá que eu deixei de ver. Que é isso, pô. E beleza. Obrigado. E aí eu escrevi o cordel, a saga do seu Gabi. A saga do seu Gabi. Boa. Saga. Aí eu contei deve, toda a história. Deve ser uma saga longa, hein? Assim, mas interessante. Então foi produzindo, né? E aí, como eu falei, e outra pessoa que eu sou muito grato aqui em São Paulo, como eu falei, do Márcio Santos, né, em Bragança, e aqui em São Paulo se chama Alexandre Jazara. O Alexandre... Muito gente boa, eu conversei muito pouco com você, ainda quero conversar mais ainda com o Alexandre. Por quê? Porque foi a partir do projeto dele, que ele tem, do sarau, das coletâneas e tal, que meu sonho, cara. Meu sonho... Que era se apresentar, né? Isso, se apresentar, de publicar livros, sabe essa coisa toda que a gente... Sim. Nossa, eu quero me apresentar, eu quero mostrar meu trabalho. Começou com ele, cara. Então, assim... É uma pessoa que tem essa abertura, né? Isso. Ele tem essa questão de dar essa oportunidade para as pessoas, né? E tipo assim, e a coisa foi engraçada que é o seguinte, quando eu cheguei em São Paulo, essa questão, eu queria mesmo ir pra música. Mas assim, na época não deu, porque assim, eu tentei fazer aula de música, mas às vezes não tinha dado por causa do horário. Não batia, né? Não batia, mas é o seguinte, eu não parei, eu continuei escrevendo os poemas. Boa. Aí beleza, aí eu conheci o Sarau, Café com Poesia, que fica lá em Tatuapé. E a partir de conhecer o Sarau, eu fui ele falou, a gente tem uma coletânea, tem uma antologia e tal, não sei o que e tal. E comecei a publicar. Publiquei. E um dia eu quero publicar um trabalho meu também. E aí que foi nascendo os cordéis. Sim, né? Olha que maravilha. Aí nasceu o Cordel do Seu Gabi, né, que conta a história desse paraibano, que é exemplo de empreendedor, guerreiro, muito bom também, né? Então, e foi acontecendo, né? Então, por exemplo, veio o Cordel do Seu Gabi, veio o Cordel, para quem querer conhecer, né? Tem um pouquinho aqui. Sim, então que maravilha. Deixa eu mostrar aqui para vocês, pessoal. Então aqui, ó. Boa. Mas, ó, eu quero que você me fale um pouco desse aqui também, o Belchior, por favor. Depois, né, a gente vai falar da Vila Romana. Sim. Mas esse aqui, esse aqui eu achei muito curioso quando eu li de verdade. Sim, Me chamou muita atenção e bem diferente. Então, por favor, conta um pouquinho. Sim. Aí depois, se você quiser até pegar algum trechinho, dar uma lida pro pessoal, ver como é que é o seu trabalho também, fica à vontade. Que assim, né, como eu trabalho no restaurante japonês, e, como eu falei, eu estava nesse processo de publicar cordéis, né? Publicar os livrozinhos. E você sabe que no restaurante tem uma coisa interessante, que a gente vai fazendo amizade com os clientes, que acontece, né? Sim. Que é natural, né? Natural. Aquele cara que vai mais uma vez lá, começa a pegar amizade. Aí gosta do seu atendimento. Gosta quer ser atendido só por você. Essa coisa toda, né? E o pessoal sempre falava assim... Bel, né? Então, por que esse sushi é desse jeito? Por que esse nome, né? Porque as pessoas são curiosas, querem, né? Coisas novas e tal.
E assim, e nós que trabalhamos nessa área de restaurantes, bares, restaurantes, a gente precisa dominar o seu cardápio. Sim. Você tem que saber o que você está vendendo ali. Qualquer dúvida que o cliente tem que estar na ponta da língua, senão... Exatamente, né? Você tem que dominar o que você está vendendo para o cliente. Você não pode ter dúvida. Isso que é o lado bom, né? Que eu aprendi muito. Estudar o cardápio, aquela coisa toda, né? Saber conversar, né? E eu escutava isso, sabe por que sushi, não sei o que, tal. E eu falei o seguinte, eu vou fazer uma pesquisa, vou me aprofundar mais nesse assunto. Sim. E eu vou aproveitar, vou publicar um cordel também sobre isso. Olha que legal. Um cordel sobre o sushi. Assim, eu trabalho no sushi, é meu ganha-pão, né, tal, e... Juntou a paixão com o que precisa e pronto, é isso. Fórmula perfeita. Isso, e aí, né, eu conheci o Alexandre de Azar. Sim. O cara que realiza sonhos. O fado madrinho do... Isso, é o cara. Legal, pô. E aí, beleza, eu fui pesquisar, né, fui no Wikipedia, tem uns livros que, assim, eu ganhei, outros que eu comprei também, a questão culinária. Eu queria ter, né, um bom conteúdo. Aí, beleza, e eu fui descobrindo várias coisas interessantes. Né? Então, por exemplo, nós temos o uramaki. Então, assim, o uramaki, ele é um sushi que o arroz é por fora. Olha só, por fora. Porque ura é o contrário, né? Por fora, né? Sim. Maki é enrolado. Então você tem um enrolado por fora, né? Assim, o arroz por fora. Sim. Interessante. Né? E o osomaki que é, né? Que é o fino, sushi fino. Né? É muito bom quando a gente vai entendendo a coisa. Opa, com certeza, né? Para poder explicar melhor. Por exemplo, tem o tekamaki. Sim. O tekamaki é o osomaki, é o maki de atum. Né? Osomaki de atum, a coisa toda. Shakemaki. Shakemaki é o osomaki de salmão, que é japonês, né? Shake é salmão. Né? E kanikama, né? Osso de kanikama, né? Sim. Osomaki de kanikama, que é o cani, que é caranguejo, sabe assim? Sim. Interessante. E é bom quando a gente vai se aprofundando, né? E é muito bom isso. Muito bom. Então, por exemplo, o cream cheese. Você gosta de cream cheese? Assim? Puta, eu amo cream cheese. Esse é um problema, viu? Se eu ver um potinho de cream cheese, eu vou capaz de comer num dia só mesmo. Sim. Mas assim, eu pensava que o cream cheese sempre esteve no sushi. Eu pensava, sushi, coisa toda e tal, né? Faz parte. Mas quando eu fui fazendo essas pesquisas, foi que eu descobri que isso começou nos Estados Unidos, quando os chefes sushis começaram a inovar os seus pratos para poder chamar a atenção, né, do público. Sim, que os americanos estão bem acostumados com a questão do cream cheese, né? Isso. Então, porque se fosse trabalhar o sushi tradicional, raiz, só quem iria consumir era só o público japonês, né? Os asiáticos, talvez, né? Isso. Então, aí eles começaram a inovar. Por incrível que pareça, existe a questão do tabu da mulher ser sushi man. Mas, segundo as pesquisas que eu fiz, quem teve a ideia de colocar o cream cheese assim, no sushi... Foi uma mulher. Foi uma chefe, né, japonesa, renomada. Olha só. Né, então, ela só quebrando tabus, né? Sim, com certeza. Muito interessante. Né? E aí foi daí que começaram a ver o uramaki Filadélfia, que é o grelhado, o salmãozinho grelhado. Veio o uramaki Califórnia, manga, pepino, cani. Aí tem casos que vem abacate também. Exato, o avocado, né? Avocado, isso. Né? A questão também do skin que é a pele. A pelinha, assim. Salmão frita, né? Que é muito bom também. Né? Ixi, Maria. E aí, claro, também o próprio do temaki, né? Também, né? Com cebolinha, cream cheese. Oh, meu Deus, temaki é minha paixão. É uma comida assim, cara, a gastronomia japonesa ela é muito rica, assim, sabe? Tem proteínas, tem vitaminas, né? E tipo, por exemplo, quando você estiver no Japão, se Deus quiser você vai estar no Japão. Tomara, é o próximo lugar que eu quero ir, viu? Você fala assim, eu quero um magorô, temaki de magorô, que é um temaki de atum. Boa. Temaki de atum,
Sim. Ah, e tem uma curiosidade que é o seguinte, que tem a bebida saquê, sabe? O saquê, Sim. quando a gente vai servir o saquê, a gente serve o saquê, pergunta se pode transbordar, né? O tecido quadradinho se chama maçu. E a gente pergunta, podemos servir? Pode transbordar, né? Pode. A gente transborda e a gente fala uma palavra-chave, se chama campai, né? Que aqui no Brasil a gente fala tintim, saúde, tal, e campai é mesmo que isso, né? Aí a gente deseja felicidade, prosperidade, né? Então, pessoal, quando eu estou em japonês, Fala, né? Kampai. Né? Estamos desejando coisas boas ali na hora da refeição. Maravilha, perfeito. Então você vê que o japonês, cara, por isso que eu já fiz até alguns vídeos aqui no canal falando sobre isso. E eu sou, cara, um apaixonado pela cultura japonesa porque eles têm toda essa questão dessa filosofia mesmo de vida, né? De agradecimento, de respeito, né? Não só respeito um pelo outro. Eles têm essa coisa também de serem muito... eles conseguem mesclar tudo muito, né? Eles têm essa questão dos jovens valorizarem muito os mais velhos, não tem essa questão, né, no Japão. Que é importante. Né, que é extremamente importante, mas eles também conseguem mesclar essa coisa do novo. Então fica uma coisa muito bacana, que é o tradicional junto com o novo. Então fica uma mistura muito boa dos dois. Isso lá, tipo, você vê lá os templos, né, que eu acho bonito, os templos budistas, né, se não me engano, lá aquela coisa, digamos assim, antiga, mas tá lá no meio dos robôs, né? Exato. Dos animes, né? Então é bonito isso, porque é um país que tem história e tradição. Sim. Né? Então... É um país que não honra suas tradições, né, Belchior? Infelizmente, sim, é um país que vai ficar perdido na história, né? Vai perder a sua história, né? Essa é a verdade. E tipo, por exemplo, mas o Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, com a dominação dos Estados Unidos lá, sabe? Os Estados Unidos ajudou a construir a questão do Japão. Então, assim, tem uma questão que... Tipo, foi o Plano Marshall, acho que foi o Plano Marshall, se não me engano. Isso. Que, tipo, o Japão, ele parou de investir nas suas forças, sem investir na educação. Aí teve um reflexo muito, muito grande depois. Sim. Né? Então, você vai ver depois o resultado, né? Então, você tem que investir na base, né? O que a gente sempre fala que educação é a base de tudo, gente. Se a gente não investir na educação, não tem como prosperar na vida. Infelizmente... Ou você fica tentando jogar na Mega Sena aí, mas o melhor que tem é você pegar na educação, que é o melhor que a gente tem a fazer. Isso. Mas conta aí um pouquinho, mostra um pouquinho, pega algum trecho aí que você acha legal, lê pro pessoal, para que o pessoal tenha pelo menos uma pitadinha do seu trabalho aí, Belchior, por favor. Pronto, eu vou ler aqui um estrofe aqui, que é assim, ó. Usando o talento dado, com a arte demonstrar. De um jeito bem legal para poder compartilhar sobre a arte do sushi, muita coisa para falar. Né? Uma culinária abrangente, que tem a sua trajetória, passando por gerações, se firmando na história, aqui nesse meu folheto, recheando a memória. Esse cardápio tem os seus pratos e sabores, para cada especialidade, os seus degustadores, do rodízio à la carte, fregueses e admiradores. Para quem não sabia, tem a bebida saquê, pois fiquei admirado quando eu fui saber. A sua fermentação vem do arroz para beber. Com mais de 2000 anos de pura tradição, é uma bebida importante para toda aquela nação. Quem sabe também um dia eu conheço o Japão. Tem um prato bem legal que gostaria de lembrar, apesar de ser apreciado pouco da sua origem falar. Digo logo com experiência. É do famoso tempurá. Pois sua saga se inicia ao portal da navegação. Missionários portugueses chegavam para a missão, mas como celebrar a Páscoa? Pensou assim o sacristão. Colocado para refogar cenoura, batata, berinjela, foi assim acrescentando os ingredientes na panela. E até hoje esse prato ganhou modificações belas. É uma arte usar o hashi e são 7 os temperos. Para preparar o togarashi, também não me esqueço do conhecido hondashi, cozinhando com apreço. Então, tá aqui o cordelzinho para quem querer, né, aprender mais. Não, com certeza, ó, gente. Então tá aqui, ó,
O caminho do sushi em versos de cordel. Ó, gente, eu vou deixar, né, então, para vocês verem aqui, mas no final do vídeo, tá? Vocês vão ver lá na descrição do vídeo, eu vou deixar um link, né, que já tem ele disponível na Amazon, tá? Para vocês estarem comprando, para vocês estarem adquirindo. Poxa, prestigiar aí o artista aqui, o poeta Belchior Chaves aqui, que eu estou conversando, vocês estão conhecendo a história riquíssima deles. Vamos prestigiar, pessoal, vamos lá, dar essa ajuda, né, comprar a obra do artista, que é assim que ele vai conseguir, é disso que ele quer viver, pessoal. Vamos dar essa força para ele, não? E assim, né, e aprendizado é cada vez mais, aprendizado é muito, muito bom. Sim, com certeza. E aí tem também o da Vila Romana, que ele tá fechadinho, né, tudo bem, não tem problema não. Mas também tá disponível, tá bom, pessoal, para vocês estarem, né? Mas conta um pouquinho também do da Vila Romana, por favor. Sim. Da Vila Romana foi o seguinte, né? Como eu já estava também na vibe de escrever os cordéis, e uma vez eu andando aqui no bairro, né, no Poupa Tempo, eu achei interessante uma coisa. Eu olhei assim para a placa e vi, rua, por exemplo, rua Caio César, rua Vespiano, né? Vespasiano. Isso, perdão. Não, que é isso, fica tranquilo. Rua Marco Aurélio, Rua Tito, Rua Esparta, Rua Aurélia. Aí eu pensei assim, não, Esparta, que eu sei que foi um gladiador, né, por causa do cinema. Sim, por causa do filme Gladiador, né? Isso, né? Marco Aurélio, eu sei que foi um grande filósofo, imperador, né? Sim, isso começou a matutar na minha cabeça, né? O porquê. E o nome Vila Romana também, né? Da onde veio, né? E cara, foi acontecer de uma forma curiosa as coisas. E aí eu comecei a... Que é onde a gente tá falando aqui, tá, pessoal? Desculpa te cortar, tá, meu cara? Eu tô falando aqui exatamente do restaurante Império Lucena, que fica aqui, ó, no bairro da Vila Romana. Aqui, então, a gente tá falando exatamente do bairro da inspiração do cordel do Belchior. Pode continuar, por favor. E aí, o que foi que aconteceu? Aí, beleza, eu tava lá pensando no porquê, né? Que eu fiquei interessado pelo assunto. E falei, não, eu vou aprofundar no assunto. Cara, quando a pessoa começa a se aprofundar no assunto, não para. Sim. Né? Isso que é interessante. A pessoa não para, porque por quê, né? Então, curiosidade assim, gera mais curiosidade. Isso, a curiosidade vai batendo, por que disso, por que aquilo, né? E aconteceu o seguinte, como eu falei, primeiro começou por nome das ruas, que me chamou a atenção. E aí eu comecei a pesquisar, que foi que eu descobri, né? Descobri que, na verdade, essa parte aqui da Vila Romana, assim, eu veio por causa dos italianos. Olha só. Por causa dos italianos. Sim. Da migração italiana. Exato. Eu sei que aqui... café, né? O pessoal do café, né? Então... E tipo, por exemplo, aqui essa parte da Vila Romana e dos outros bairros eram mais chácaras. Então, né, com a vida da migração dos italianos, aquela coisa toda, começaram a comprar, né, essas chácaras. E pouco a pouco, né, foram montando casas e, né, montaram bairros. E como uma forma de homenagem, começaram a colocar um nome, né, por exemplo, Marco Aurélio, né, o imperador romano, né, o Espartaco, né, o guerreiro que abalou a Roma, né? E começou, né? Então, assim, você vê, é uma questão histórica importante. Exato. Então, a questão da migração italiana. Eu sei que aqui em São Paulo tem outros pontos, tal, a coisa toda, mas a parte do bairro aqui é bem interessante também. Sim. Né? Eu vou até ler aqui lê um trechinho, por favor. Que é assim, ó. Não precisa ir muito longe para a arte e cultura aprender. Nesse meu cordelzinho, venha também conhecer. Você é o nosso convidado, fique sempre antenado nesse enredo transcrever. Na zona oeste de São Paulo, Vila Romana é localizada, fazendo parte da Lapa, muita história compartilhada. Inspiração em cada pedaço, em toda parte poesia eu faço, com a musa na caminhada. A sua origem é lembrada, foi sendo loteamento planejado. Foi lá no século XIX o percurso a ser iniciado, eu vou escrevendo o dom, chácaras agrícolas com os seus 10.000 metros quadrados. Olha isso. Antigamente era conhecida como Campo da Pedreira.
No entanto, tudo isso mudaria, vejamos uma certa maneira, com a vida dos imigrantes italianos sendo atuantes para a indústria brasileira. Luiz Bianchi Beltorrodi todas as terras comprou. De Antônio Xavier de Borba, essa empreitada negociou. Nascia o empreendimento. Daquele todo loteamento, aos italianos ele ofertou. Porque esse cara aqui, o Luiz Bianchi, ele também é italiano. Sim, sim, sim. Tem questão também. Ele era italiano e depois também italiano, sabe? Exato, exato. Hoje vemos o crescimento, com o avanço da estrutura. Muitos prédios são erguidos, contudo, falta desenvoltura. Crescer com responsabilidade e cuidado com a verticalidade estampa uma triste moldura. Onde havia casinhas simples, fábricas e também sobrados, moradores que se conheciam, festinha dos anos dourados, aquelas pequenas oficinas, recordação que fascina, mas agora ficou no passado. Aqui, algumas ruas que têm essa localidade. Como um bom pesquisador, fui sanar essa curiosidade. O nome das ruas tem história. Vou descrevendo a trajetória de algumas personalidades. Rua Sabina. Que a musa me inspire, escrevo sobre a Rua Sabina, filha de Marco Aurélio, sendo a caçula menina, junto com seus pais, conheceu Roma, além mais, na sua infância peregrina. Rua Marco Aurélio. Marco Aurélio foi um sábio, Império Romano governou, dotado de inteligências, seu grande legado deixou. Meditações é de sua autoria. Estoicismo, a sua filosofia, ilustre personalidade e orador. Rua Espartaco. Sendo excelente gladiador, pela liberdade foi pelejar, símbolo de força e resistência. Nessa rua, ali homenagear. Seu nome abalou os romanos, não se entregou aos tiranos, até a morte, o seu sonho lutar. Olha. Rua Catão. Descrevo agora a história com empenho e dedicação. Um importante escritor que já foi soldado, o velho Catão. De agricultura escreveu, conhecimentos recolheu, romano de grande ação. Rua Crasso. Apesar de ser muito rico, faltou a humildade de escutar. Conselhos dos mais sábios, seu dinheiro não pôde comprar. Foi conhecido erro crasso. Quem dá a perna sem ver o passo, erro grosseiro pode lhe aterrar. A inspiração vai me levando por lugares tão bacanas. Da Lapa, Perdizes, Sumaré, Pompeia, beleza que emana. Um pedacinho de Roma, arte e cultura que só soma. Parabéns ao Vila Romana. Oh, Sim. E bom demais, gente. Ó, então tá aqui, gente. Então tá aqui, gente, ó, o Cordel da Vila Romana, o panteão da história nas ruas de São Paulo. Tá bom? Também escritor e poeta Belchior Chaves, tá bom? Também tá disponível lá na Amazon, pessoal. Então vamos prestigiar o autor, tá bom? Vou deixar também o link desse livro também na descrição do vídeo para vocês estarem adquirindo, beleza? Então é isso, pessoal. Tem que... essa é a forma que a gente prestigia, tá certo? A melhor forma da gente prestigiar um poeta, um autor, é comprando a sua obra, né? Não é só de curtida, não é só de like, não é só de parabéns. A melhor forma que a gente pode fazer, realmente, da gente fazer ele se inspirar cada vez mais e continuar com o seu trabalho é comprando a obra do autor. Então vamos lá, pessoal, vamos ajudá-lo comprando essas obras-primas que foram feitas aqui por você. Sim. E, pessoal, aqui tem na capa, a capa foi feita por um amigo meu, artista, que é Mário Lugo. Ele é de Porto Rico, né? Então é um trabalho assim muito legal, muito bacana. Deixa eu mostrar aqui para vocês, pessoal, lá. Boa. Aqui é a paróquia, né, de João... Isso, a paróquia daqui de São João Maria Vianney, Vianney, né? Isso. Que, inclusive, faz parte de uns patrimônios que foram tombados. Sim. Foi tombado pelo patrimônio cultural. Foi tombado, exatamente. Também a Casa Amarela. A Casa Amarela foi também tombado pelo patrimônio cultural. Sim. Casinha amarela que a gente mostrou no comecinho do vídeo, pessoal, lembra? Então, essa mesma.
É a Aqui, casa ó. amarela. Aqui. Pra vocês verem aqui, ó. Aí você vê uma casa, né, do estilo humilde, simples, e os Sim. prédios, né, ao redor. Exato. E é um museu, cara, assim, é muito importante isso. É uma casa centenária do bairro. Sim, sim. Muito importante. A gente vê como é que é a fachada, né, como é que era, aquela coisa toda. Exato, exato. Então, assim, às vezes as pessoas assim, o artista não sei o quê, mas a gente precisa disso, sabe? Ter esse olhar mais atencioso. Um pouco mais crítico, né? Um pouco mais, né? Isso. Então, por exemplo, para quem cresceu aqui no bairro, com certeza deve ter se lembrado, antigamente as pessoas se reuniam mais para conversar, antigamente tinha, né? E hoje, não sei, às vezes por causa da transformação, né? Então, é que a gente estava conversando antes, né, Belchior? Infelizmente as pessoas estão perdendo esse hábito, né, de conversar, de se conhecer, né? Poxa, tem uma amiga minha aqui que é a Roberta, um beijo para você, Roberta. Ela é moradora aqui do bairro, então os pais dela, né, moraram aqui, os avós também, se eu não me engano. Então a vida dela fica aqui na Vila Romana, sempre foi da Vila Romana aqui, e ela viu o bairro aqui crescer, né? E a gente vai vendo, infelizmente, isso vai acontecendo, né, do bairro ir perdendo aquela essência pura que ela tinha, né? Porque a Vila Romana tem esse charme, né? Isso foi uma das coisas que fez eu mudar para cá, né, Belchior? Não sei qual a sua visão sobre isso, mas além de ser um bairro que ele é estrategicamente muito bem localizado, né? Tá perto de toda, né? Tá perto das marginais, tá muito bem localizado, tá sempre tem fácil acesso para Zona Norte, Zona Sul, Zona Norte, né? Zona Leste, enfim. Tem essa coisa desse charme, né? Parece que você tá numa cidadezinha do interior, realmente. Tem aquela coisa mais nostálgica, né? Parece que você tá andando num bairrozinho lá do interior, né, do Ceará, dessa cidade. Talvez isso que trouxe para você também talvez isso que tenha inspirado você. Uma das coisas, não somente isso, com certeza, mas... Porque quando a gente fala de São Paulo, a gente simplesmente aquela São Paulo dos prédios, sabe? Concreto, prédio, vida bruta, sabe? Sim, exato. Aí você, de repente, você passa numa rua com um nome interessante, curioso, e você vê as casinhas humildes, simples, aquela fachada interessante. Sim. Aí você se encanta com a coisa, porque você vê, é diferente. Não, esse cara, você pega essas, por exemplo, aqui na própria rua do William aqui, você pega essas casinhas, o pessoal chama de casa germinada, né? Essas casinhas uma do ladinho da outra, né? Sim, Eu falo isso porque essa minha amiga Roberta morava numa casa assim. Você pensa que a casa ela é pequena, cara, as casas aqui são gigantes, cara. A estrutura delas são casas aí de 200 metros, 300 metros, são muito grandes as casas. E, pessoal, e a ideia desse cordel, desse livro, foi justamente isso. Abrir um olhar sobre a questão da valorização de onde nós estamos. Boa. Assim, da importância de valorizar o nosso bairro, né? Tipo, tem o nome de uma rua, né? Por que o nome dessa rua? Sim. Pode ter essa curiosidade, assim, e valorizar aquilo que nós temos. Como eu falei, a gente tá morando na rua e a gente não sabe o que essa rua representa, né? Isso, né? E tem muita história. Sim. Muita história, né? Então, a gente tem que valorizar aquilo que a gente está morando, né? Sim, com certeza. Então, é muito bom. E é legal, e muito do que a gente faz com a gente gosta, né? Então, meu meio foi usar a literatura. Exato. Para incentivar. Que começou lá atrás, como a gente já falou, né? Na infância, lá, né? Com a professora te incentivando, com a sua família, com seu primo, como você falou. Cara, muito legal. Bom, então é isso, pessoal. Essa foi a conversa a entrevista aqui, esse papo delicioso com o poeta, escritor Belchior Chaves, que contou a sua história riquíssima pra gente, contou da onde veio a sua paixão, né? Então, todo o seu vasto conhecimento aí que ele trouxe lá do Ceará, da cidade dele, né? Então, foi uma entrevista muito gostosa. O papo fluiu aqui muito bacana, já deu para sentir aí que vão ter outros vídeos aí também mais para frente também, então, por favor, assim que você tiver outros trabalhos, tá bom? Que você tiver divulgando outros cordéis, tá bom? Fique à vontade para usar esse espaço aqui, tá? Pode ser aqui nesse mesmo local, né, que a gente já tem nessa proximidade com o restaurante aqui Império Lucena. Então agradeço novamente ao pessoal aqui do Império Lucena, né? Vou deixar novamente aqui o link para quem tiver, né, o arroba deles aqui para vocês seguirem eles, tá
tá bom? Mas então deixa aqui suas redes sociais, Belchior, por favor, ó, quem quiser te encontrar, onde o pessoal te encontra, homem? Vamos lá, fala pro pessoal. Pois é, hoje em dia, né, que na verdade eu fui incentivado, na verdade, né, assim, a ter um Instagram próprio dos trabalhos, né? Sim, que sim. Isso É importante, tem que ter um Instagramzinho pessoal, Isso, pra né? ele, né, o é profissional. uma coisa até interessante, que hoje em dia o artista, ele tem que se engajar nas redes sociais. Sim, não saber, tem como fugir disso. que é muito bom, a gente sabe trabalhar com, né, com Exato. inteligência. E assim, @Belchior Chaves Poesias. @Belchior Chaves Poesias. Esse é o Instagram, né? Meu Instagram. Legal, Que é onde legal. eu fico divulgando meus trabalhos. Tá bom. Tá bom? Eu tenho muito que agradecer a Deus, agradecer a oportunidade de estar aqui. Que é isso, eu que agradeço. Possa crescer cada vez mais. E é isso. Vamos cada dia mais semeando, né, a semente. Eu queria deixar só uma pequena palavra, que é o seguinte. Tudo isso aconteceu. Mas na minha vida também, eu gosto muito da passagem de Mateus, capítulo 25, que é a parábola dos talentos. Boa. Porque fala justamente sobre isso, pessoal. Às vezes a dificuldade da vida quer que a gente interne aquilo, que a gente engavete, né? E não é bom. Então, assim, eu gosto dessa parábola porque nos ensina, independentemente de religião ou de credo, nos ensina a gente a colocar para fora. Sim. Então, assim, a lutar, a correr atrás, a buscar conhecimento, né, com as coisas, como publicar um livro. Exato. Né? Então, a coisa aconteceu. Eu tive fé, um dia eu vou atrás, tal, e essa fé aconteceu justamente por causa da parábola. É isso a gente mesmo. não deve ter errado. Com certeza. Gente, ó, então vocês viram aqui, ó, outro exemplo maravilhoso, né? Então é o que ele falou, gente, é o que o Belchior falou. Esse quadro aqui, ele foi criado exatamente para isso, tá bom, pessoal? Esse quadro ele foi criado para você que tá aí travado, né? Você que tem esse talento, você que tem com certeza uma habilidade, que eu já falei, né, pessoal? Todos nós temos uma habilidade, às vezes a gente não sabe ainda o que a gente tem, né? Mas a gente, com certeza, todos nós temos algo para oferecer, né? Seja ao mundo ou seja para nós mesmos, mas não importa, todos nós temos algum talento escondido. Então, com certeza, esse vídeo aqui, essa história do Belchior aqui, ele vai com certeza te tocar, porque ele vai fazer que você pense, poxa vida, né? Olha toda essa força que o Belchior teve, nessa paixão que ele teve, tenho certeza que você também pode ter essa força, pessoal, tá? Então não se sinta, como ele falou, não perca a fé, né? Então aqui, independente de religião, né, quando eu falo palavra fé, eu estou querendo falar na questão da confiança, né? Não perca a confiança em você, tá certo? Você tem que acreditar em você, né? Você é a pessoa que mais tem que se amar, né? Você que é a pessoa que tem que ir atrás da sua luta. Muitas vezes o caminho será difícil, tá? Como tenho certeza que foi difícil, como o próprio Belchior falou, né, que foi difícil chegar aqui em São Paulo, né, que é uma cidade grande, distante, saudade da família, né, toda aquela coisa, né, poxa vida, como que eu vou me estabilizar aqui, mas olha ele aqui lutando, batalhou, continua batalhando e ama o que faz, né, ama todas as suas raízes, então é isso, pessoal, é a gente ter a confiança em nós mesmos e seguir o nosso sonho, né, olha só, olha a materialização aqui do sonho acontecendo. Então, vocês estão vendo aqui, ó, já mostrei para vocês, essas são duas das obras do Belchior. Tem outras várias também que ele possui, tá? Por isso é importante do livro físico. Exato, Você pode mostrar. Exato, com certeza. Por isso que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, pessoal do YouTube, tá? Se vocês quiserem adquirir, tá? Então, o Belchior, ele pode estar, ele tá aqui como prova, gente. Eu não tô ganhando exatamente nada com isso. Eu tô simplesmente querendo ajudá-lo, né, Belchior? Fala a verdade, porque às vezes a pessoa fica pensando, o cara tá querendo vender aqui porque ele vai estar ganhando alguma coisa. Gente, eu não tô ganhando nada com isso. O meu intuito aqui é exclusivamente ajudar a pessoa, né? Então, é divulgar o trabalho dele, por quê? Porque eu sei o quanto que é difícil, eu já tive uma empresa, então eu sei o quanto que é difícil você empreender, eu sei o quanto que é difícil e custoso a gente divulgar o nosso trabalho, então eu tô fazendo isso de forma gratuita aqui, tá certo? Acreditando realmente no trabalho dele, mostrando para vocês, né? Então, de forma gratuita e, gente, vale a pena porque a obra é uma obra-prima mesmo, vale muito a pena, então eu vou deixar na descrição para vocês, tá bom? Gente, Belchior, muito obrigado, tá bom? Foi um prazer conhecer você, tá bom? A rede social nos trouxe aí, né? Juntou os propósitos, sim, né? Então, você vê como é que o mundo é engraçado, né? Ele aproxima as pessoas que estão com
com a mesma sinergia, né? Mas Conexão, tá tudo conectado. com certeza, com certeza. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui o seu comentário, o que você achou dessa história, né? Comenta aqui, né? E, por favor, entre em contato aí, adiciona o Belchior nas redes sociais, siga ele, tá certo? Que ele tá sempre postando aí outros cordéis, tá falando sobre trabalhos dele também, colocando poesias. Então, siga ele nas redes sociais, já apareceu, mas posso colocar aqui de novo no final do vídeo, de novo. Então, é isso, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado. Me chamo André, Belchior aqui, né? Belchior Chaves. Belchior Chaves. Muito obrigado, gente. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, valeu.